Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar início a mais uma aula aqui no canal do PET Engenharias, né? Meu nome é Guilherme Cardial, eu sou do 9º período de Engenharia Civil e vamos falar um pouquinho sobre capacidade de carga em fundações profundas da disciplina de Fundações 1. Inicialmente, é importante que nós possamos definir, né, o que são fundações. Podemos dizer que fundações são elementos estruturais que apresentam como finalidade receber e transmitir ao solo de apoio às cargas provenientes da estrutura. Aqui apresentamos uma imagem, né, com exemplo de uma fundação rasa ou direta e de uma fundação profunda. Essas são as divisões que nós temos dentro das fundações, né, fundações superficiais ou profundas. As fundações superficiais são indicadas geralmente para baixas cargas, como por exemplo seriam sapatas, bloco ou radier, e as profundas são quando nós tivermos uma necessidade de suportar uma carga maior, né? Ou seja, elas vão apresentar uma maior capacidade de carga, que seriam as estacas e os tubulões. Em um projeto de engenharia é extremamente importante o estudo da fundação. Por exemplo, é muito comum que às vezes o cliente compra um terreno, ali já foi feito um aterro, e aí qual tipo de fundação você vai fazer? Você não garante que aquele aterro foi feito da forma correta, às vezes um estudo geotécnico ali não vai ser o suficiente. Então, é importante que nesse caso, por exemplo, você adotasse uma fundação profunda, que vai aguentar uma maior carga, onde você vai ter uma segurança maior. Então, é sempre importante realizar esse estudo da fundação de acordo com o solo e também com a nossa estrutura de fato, né? Então, vamos definir então o que são fundações profundas, né? Como eu já tinha definido inicialmente o que é uma fundação de modo geral, né? Que serão peças, né, enterradas que vão intermediar entre a estrutura e o terreno. A fundação profunda vão ser elementos em que a carga é transmitida ao terreno por meio da resistência de ponta e da resistência de fuste. A resistência de ponta seria justamente a resistência na base da nossa fundação, e a de fuste corresponde ao nosso atrito lateral, né? Como nós podemos ver nessa imagem aqui, bem exemplificado, né? Nós temos uma carga P, né, solicitando, e nós temos a resistência de fuste apresentada ali pela incógnita RL, nós temos nosso B, que seria o diâmetro da nossa base, nesse caso, e nós temos a resistência de ponta. Em fundações profundas, se tratando de estacas, né, principalmente, a principal resistência, né, seria a resistência de fuste ou atrito lateral, diferente do que nós temos em fundações superficiais, como a gente vê mais inicialmente na disciplina de Fundações 1. Ou seja, em fundações superficiais, nós vamos ter a carga sendo distribuída ali sobre a base, né, e transmitida ao solo. Em fundações profundas, a resistência vai dar principalmente em função da resistência de fuste, a capacidade de transmitir essa carga. Então, por definição, né, na NBR, nós vamos ter que a profundidade de assentamento deve ser superior a 8 vezes a menor dimensão. Ou seja, a menor dimensão da nossa peça seria B, o tamanho da nossa base, né, o nosso diâmetro. Então, nossa profundidade de assentamento tem que ser, no mínimo, 8 vezes superior. Ou, no mínimo, ignorando, vamos considerar que a gente fez esse teste, não foi suficiente, então a gente vai assentar no mínimo, a profundidade de assentamento vai ser no mínimo 3 metros. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de fundações profundas, que como eu tinha falado inicialmente, temos as estacas e os tubulões, né? As estacas, elas podem ser moldadas in loco ou podem ser pré-moldadas. Como já estamos mais para frente aqui no curso de Fundações 1, né? Então, nós já foi visto um pouquinho sobre os tipos de estaca moldada in loco, pré-moldada, tubulão, né? Tubulão a ser aberto, tubulão a comprimido. Então, eu trouxe novamente essa informação só para citar, contextualizar um pouquinho, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma sapata, que seria uma fundação superficial, um tubulão e alguns exemplos de fundações profundas, como a estaca pré-moldada, a estaca Frank, a estaca hélice contínua, né? Que diferenciam-se principalmente em função do processo executivo, né? Eu não vou adentrar muito sobre o processo executivo de cada estaca, porque a ideia aqui não é essa, né? Nós vemos a capacidade de carga para uma estaca isolada. Então, o que seria de fato uma estaca, né? É importante sempre a gente fazer essa contextualização, porque para efeitos de cálculo é importante que você saiba o que está acontecendo, né? O fenômeno físico
entender que tipo de peça você está lidando. Então as estacas consistem em elementos de fundação caracterizados pela sua seção transversal pequena e comprimento grande. Dessa forma, tratam-se de elementos alongados de seção circular, prismática ou hexagonal. E aqui como exemplo nós temos a execução de uma estaca, né? Só para exemplificar pela imagem, como está citado aqui, nós temos os métodos teóricos e as formulações teóricas e empíricas. É importante dizer que, geralmente, para efeito de cálculo mesmo na obra, né, na fase de projeto, são usados os métodos semi-empíricos, porque os métodos empíricos vão depender de diversas variáveis, de um estudo geotécnico muito preciso, e acaba dificultando muitos cálculos, e às vezes você não vai obter um resultado tão seguro. Já os métodos semi-empíricos, eles são empregues devido às incertezas associadas aos métodos teóricos, e vão se basear em correlações com ensaios de campo, como SPT e CPT, que, ou seja, antes mesmo, né, como já visto anteriormente na disciplina de Fundações 1, antes mesmo de você executar uma estaca, primeiro você vai realizar alguns ensaios, né, no solo, como SPT ou CPT. Então, no método semi-empírico, a gente vai correlacionar esses ensaios com alguns fatores teóricos, né? Então, assim como em diversos outros cálculos que nós temos na área de solos, é sempre interessante relacionar o método teórico com os ensaios de campo. Por isso que nós temos os métodos semi-empíricos, né? Nesse caso, nós teremos para fundações profundas, tratando-se de estacas, né? É bom deixar claro, porque também temos os tubulões. Os tubulões serão vistos em uma aula mais para frente, né? O processo de cálculo e posteriormente alguns exercícios. Para o método de Aoki-Veloso e para o método de Decor-Quaresma, nós vamos ter as seguintes formações. Iniciando por Aoki-Veloso, né? A gente vai ter que o nosso QUT ali, que seria a nossa capacidade, né? Vai ser QP mais QF. QP mais QF é justamente o que a gente vem vendo ao longo da aula, né? Porque é comum na disciplina de solos que a gente acabe trocando muito essas variáveis, às vezes de um livro para outro, a gente acaba até confundindo um pouquinho, né? Mas é bem simples de entender, né? Aqui ao lado nós vamos ter uma imagem que ilustra, eu vou explicar ela melhor. Então, o que seria QP, né? QP seria a nossa área da ponta, né? Vezes o nosso RP. Esse RP vai ser dado por K vezes N sobre F1. Então, substituindo, né, voltando para o QP, nós vamos ter a área de ponta vezes K vezes N vezes F1. Esse N se trata justamente do nosso NSPT, né, na camada, porque, como nós podemos ver, nem sempre o nosso solo vai ser feito de um material só. Então, nós podemos ter diversas camadas, né, estratificadas, de diversos solos diferentes, onde nós vamos ter um NSPT diferente para cada camada. E já o nosso QF, ele é dado ali pelo somatório, né, do QFI. Então, o que seria o QFI? Seria U vezes delta LI vezes RFI. O RFI é o alfa vezes KI vezes NI sobre F2. Fica um pouco confuso, né, na aula de exercício vai ser melhor ilustrado como usar esses valores, mas o que são esses parâmetros que aparecem, né? Tanto o K como o alfa tratam-se de fatores de correlação que dependem do tipo do solo, ou seja, são valores tabelados, né? Nós vamos ter uma tabela de consulta, e já o F1 e o F2 são fatores de escala e execução que dependem do tipo de estaca. O nosso parâmetro U, né, que não aparece ali, trata-se justamente do perímetro, certo? Isso vai ser melhor demonstrado ao longo do exercício. Então aqui nós temos a tabela, né, para os valores de K e alfa, que dependem justamente do tipo do solo, e os fatores de correlação F1 e F2, que vão depender do tipo de estaca, né? Então esses são duas tabelinhas que nós sempre vamos ter que estar consultando ao longo dos exercícios. O que é importante ressaltar aqui é que, como nós vemos aqui para os valores de K, ele é dado em quilograma-força por centímetro cúbico. Mas no cálculo nós precisamos usar em kPa. Então é interessante saber que, e importante, né, saber que 1 kg-força por centímetro quadrado é igual a 100 kPa. Outro fator que é importante destacar é que a área de ponta, que aparece como eu mostrei no QP, é considerada em função da área de projeção da ponta, e não efetivamente da área da seção transversal da ponta da estaca.
Guarde essa informação que ela vai ser importante. Assim como também precisamos saber que para estacas Frank é necessário assimilar o volume da base alargada de uma esfera para obter-se a área de ponta. Por que acontece isso, né? Como nós vemos no processo executivo da estaca Frank, ela tem aquele formato na sua base, né? Mais ou menos o formato de uma esfera, muitas vezes chamada de cebola, né? Comumente chamada de cebola. Então, a nossa área é diferente, a área de ponta é diferente. Então, o que nós precisamos fazer é assimilar ao volume de uma base alargada de esfera. Então, dessa forma, a gente sabe, né, que o volume é igual a 4 sobre 3 πr ao cubo, isolando o raio, né, que geralmente a gente vai ter o diâmetro, a gente obtém um raio. Então, nós vamos ter a raiz cúbica de 3v sobre 4π. Vamos voltar, nós temos o valor no nível da ponta, imediatamente acima e imediatamente abaixo. Não confundir com esse caso. Nesse caso, nós estamos olhando o nosso valor médio ao longo do fuste todo. Na determinação do nosso n, menores que 3, devemos considerar eles igual a 3. E já para n's maiores que 50, né, a gente vai considerar igual a 50. Então, vamos obter ali, né, que nosso Qult, né, novamente, vai ser nosso Qp vezes a área de ponta, mais o QI vezes a nossa área lateral, ou seja, apareceu um novo índice que não tínhamos, né, no nosso método anterior de Aoki e Veloso. Agora nós temos a área de ponta e também temos a área lateral, que considera justamente a nossa resistência de fuste. É importante sempre a gente ressaltar esse ponto da resistência de fuste, porque em se tratando de fundações profundas do tipo estaca, a nossa principal resistência, né, ali para a capacidade de carga, que vai influenciar diretamente na capacidade de carga, é justamente a resistência de fuste, a resistência lateral. Em alguns processos executivos de estaca, o estrangulamento desse fuste pode causar problemas futuramente na sua obra, né? Então é interessante que se tenha muita atenção nessa parte do cálculo. Para contemplar, como foi ressaltado, né, ressaltando, né, como foi dito anteriormente, o método Decor-Quaresma, né, ele considera uma estaca padrão, cravada e cilíndrica, né? Mas para contemplar outros tipos de estaca, né, nós podemos alterar a equação, onde nós vamos acrescentar dois termos, um alfa e um beta. Então, simplesmente, nós vamos acrescentar dois termos, são valores tabelados, que são justamente para adaptar, né, a nossa formulação inicial, que considerava somente um estaca padrão. Então, nós vamos ter aqui na tabela, né, os tipos de estaca, escavadas em geral, escavada com betonita, né, hélice contínua, hélice raiz, injetadas sob altas pressões. São justamente processos executivos, né? E também esses valores vão se alterar em função do tipo de solo. Então, vamos voltar agora ao conceito de tensão admissível, que geralmente é visto ali em Mecânica dos Solos 2, né? No comecinho de Fundações 1 também. Então, nós vamos ter que, obtida a carga de ruptura, né, o nosso QRUP, a gente determina a tensão admissível, a nossa carga, considerando um fator de segurança igual a 2. Então, para o método de Aoki Veloso, né, é uma formulação bem simples. Nós vamos ter que a nossa tensão admissível, né, o QADM, vai ser igual à nossa carga de ruptura, nosso QRUP, dividido pelo fator de segurança. Já para o método de Decor-Quaresma, nós vamos ter duas formulações. Que a tensão admissível vai ser o QRUP, né, a nossa carga de ruptura sobre o fator de segurança, ou também podemos fazer que a nossa tensão admissível vai ser igual ao nosso QL dividido por 1,3 mais o nosso QP dividido por 4. Geralmente, quer dizer, a gente preconiza, né, que seja feito essas duas verificações. Nesse caso, vão ser realizados os dois cálculos com as duas formulações e vai ser adotado o menor valor. Por que a gente adota o menor valor? Por questões de segurança, né? Como é percebido ao longo de todo o curso de Engenharia Civil. A NBR sempre, nós temos uma tendência, né, a majorar cargas, né, esse tipo de coisa, e diminuir a nossa resistência, porque assim a gente garante a segurança da estrutura. Então, seguindo esse princípio, né, para o nosso que é admissível, adotamos o menor valor desses dois. Utilizamos as duas formulações, pegamos o menor valor e adotamos para efeitos de cálculo. Para essa aula, né, foi usado o livro Exercícios de Fundações, do Alonso, a terceira edição de 2019. E na próxima aula nós veremos um pouquinho das formulações para o caso de tubulões, que já é outro método de cálculo, né? Então, espero encontrar vocês novamente na próxima aula e teremos mais uma aula de exercício. Na aula de exercício será feito tanto para estacas
como para tubulões. Então, agradeço a todos pela atenção e espero que fiquem bem.